Obrigado, tá? Então, agora sim, gravando, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 8º encontro, caminhando para o fechamento do nosso curso, né? Caramba, quanta coisa, né? Quantas pessoas estavam conversando com o professor Ana e com o professor Fausto, né? Que serão nossos convidados de hoje à noite. Quanta gente legal, quanta troca maneira que a gente teve ao longo desses 2 meses e meio. E, enfim, né? O pessoal tem perguntado, e aí você tem que ver a quantidade de e-mail que a gente recebe perguntando se vai ter um segundo curso desse. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas uma coisa é certa, a gente vai preparar algo que possa, assim, continuar na construção, no diálogo, e vamos, assim que tiver alguma coisa, já compartilhando com vocês. Bom, não vou ficar me atendo muito, não, mas eu quero passar a palavra já para a professora Ana Lúcia Vendramini. Já falei dela em outros momentos aqui no curso, tanto ela como o professor Fausto são duas pessoas que eu respeito e admiro muito pelo seu trabalho, mas principalmente pelas pessoas e caráter que são, pelo tanto que já desenvolveram como profissionais, mas para mim, pessoalmente, são duas inspirações profissionais e pessoais. Professora Ana, deixo a palavra com a senhora. Ana Clara, você já conseguiu aí receber a apresentação? Aí já passa aí a professora Ana. Por favor, Tô da só, professora Ana. isso, tô só pegando aqui aí. Tá. Então, nesse intervalo, professora Ana, se a senhora quiser se apresentar, fique à vontade, por favor. Sim. Primeiro, mais uma vez, eu quero dar parabéns ao evento, ao curso, à oportunidade. Vocês estão se reunindo aí. Então, quer dizer, sextas-feiras à noite, uma oportunidade incrível da gente aprender junto, né? Então, parabéns pela iniciativa e por tudo estar dando muito certo. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme eu poder contar um pouquinho do que eu faço e do que eu tenho feito. E o título da que a gente colocou para essa palestra é Pesquisa Universitária no Desenvolvimento de Novos Produtos, né? E minha formação, eu sou química de graduação, com mestrado, doutorado em bioquímica de alimentos, e venho trabalhando com desenvolvimento de produtos alimentícios há muitos anos, né? Então, eu comecei até como técnica em alimentos, então trabalhei na indústria de alimentos, e aí a minha grande escola durante um período, foi o Senai, que montou um centro de tecnologia de produtos alimentares em Vassouras, e aí eu fui trabalhar lá. E lá a gente tinha uma planta piloto na área de beneficiamento de carnes e de vegetais e leites, e depois também com laboratório de controle de qualidade, análise físico-química, microbiológica, análise sensorial, e aí uma padaria também, eles abriram uma cervejaria, trabalhamos com os alemães, e aí a parte de bebidas como um todo, refrigerantes. Então, foi uma grande escola. Então, paralelo a isso, eu técnica e fazendo meu curso de Química. Quando eu terminei o Química, resolvi fazer mestrado e doutorado. Deu certo de fazer mestrado e doutorado na UFRJ com Bioquímica. Então, eu saí daquela escala industrial, porque a gente, quando ia processar lá no Senai alimento, a gente recebia assim, 1 tonelada de tomate, 1 tonelada de figo, 1 tonelada, né? Então, os nossos volumes eram assim, esses grandes equipamentos para fazer o beneficiamento. E concurso nisso. Quando eu fui para a universidade, eu já trabalhava com micrograma, ppm, uma concentração bem baixa, porque eu fui trabalhar com cromatógrafo gasoso, equipamentos para identificação de substâncias. Bom, nesse meio tempo eu consegui fazer um mix, né, passear bastante nas várias áreas de alimentos, e acabou que na universidade, quando eu fiz o concurso para engenharia de alimentos, eu fui a primeira professora a atuar diretamente ali na engenharia de alimentos, que nasceu em 2004, e eu fui contratada em 2005. Isso significava que eu dava aula de tecnologia de alimentos, de produtos vegetais, de produtos animais, análise sensorial, sistemas de qualidade, legislação. Então eu saía de uma turma e voltava para a mesma turma, né? Então, e isso foi maravilhoso para mim, porque eu vinha com uma experiência no campo, né, do Senai, e depois com a academia do mestrado e doutorado. E quando eu tive a oportunidade de estar com os alunos nessas várias áreas, foi realmente uma oportunidade incrível. E na área de tecnologia de alimentos, ela está muito relacionada, tem como base a bioquímica, e está muito relacionada com a produção de alimentos. Então, como é que se produz um nugget, como é que se produz um leite esterilizado, HT, ou um pasteurizado, ou um queijo, ou um derivado dali, ou
frutas e sucos, e enfim. E também os alunos com projetos finais de curso, né? Então, desde barras de cereais, barras proteicas e extratos e molhos, enfim. Graças a Deus eu tive uma oportunidade de aprender, caminhar bastante aí na área de alimentos. Mas nesse meio tempo, entre o doutorado e a universidade, eu tive uma empresa de consultoria, Vendramini Consultoria, e aí eu trabalhei com sistemas de qualidade, as boas práticas de fabricação. Então, as boas práticas de fabricação, com uma legislação bastante nova na época, né? E também as boas práticas de fabricação, logo depois veio um sistema de qualidade que era análise de perigos e os pontos críticos de controle na produção, que é o APPCC. Então, estava implantando isso aqui no Brasil, isso daí a gente está falando já de 92, e estava implantando isso e a gente também trabalhou nesse processo. E por eu ser química, com um doutorado em bioquímica, também militei um pouquinho na parte de saneantes e cosméticos e fármacos, farmácia de manipulação, e também tem a parte de farmácia de manipulação que manipula alimentos, né? Então, é esse o meu universo. Mas hoje eu vou apresentar para vocês o que eu tenho feito nos últimos anos, vamos dizer, nos últimos 10 anos na universidade, que foi começar a trabalhar com beneficiamento de pescado. Eu tive uma oportunidade num núcleo que se chama Soltec, lá da UFRJ, é o Núcleo de Solidariedade Técnica. Esse núcleo ele era formado basicamente por engenheiros de produção, e eles estavam auxiliando grupos de pescado. E aí eles criaram o PAPesca, que é Pesquisa-Ação na Cadeia Produtiva da Pesca. Então, aí nos slides a gente tem a logo do Soltec, a logo do PAPesca, e eles me procuraram pelo seguinte, eles falaram, professora, a gente está trabalhando com peixe é muito perecível e a gente é da área de engenharia de produção, então a gente não entende, né, sobre o peixe, sobre o pescado, sobre qualidade, enfim, é um produto que ele degrada muito rápido e a gente precisava de alguém, e a engenharia de alimentos estava chegando ali. E para mim foi um grande desafio, porque eu ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar com peixe. Eu falei, gente, que incrível! Falei, olha, eu nunca trabalhei com pescado, não, mas eu vou trabalhar, vamos lá. E aí a gente criou o projeto que se chama Tecnologia Social para o Beneficiamento do Pescado, e a gente trabalhava com todo esse grupo, muitos alunos, muita gente, e aí estava ali também no meio, junto da gente, aqui está a foto do professor Cubeiro, e esse daí é a primeira versão do laboratório em que eu montei lá na UFRJ, de processamento de alimentos, e também junto a gente o GEM, que é o Grupo de Estudos Multimídia. Então, o Grupo de Estudos Multimídia criou a logo do Tecnologia Social, desse peixe, eu adoro essa logo, criou a logo do meu laboratório, que também peixe, laranja, maçã, enfim, que é o nosso núcleo de pesquisa em ciência e tecnologia de alimentos. Então, ele é um laboratório de tecnologia de alimentos e ali a gente desenvolve uma série de produtos. Bom, então, vamos ver como é que acontece isso, essa pesquisa na universidade, no desenvolvimento de produtos, e eu vou contar um pouquinho da minha história nesse processo. A próxima, por favor, desculpa, é Bia, né? É Ana. Ana, então tá Ana. Então tá ótimo. Bom, e aí o que aconteceu? Nossa mais recente produção, que aí é 2020, né, do ano passado, que a gente resolveu juntar um monte de produtos, então a gente criou Ciências do Mar, ciência do mar em produtos, porque a gente é um caminhar de desenvolvimento de vários produtos, inclusive quando a gente diz produto, não só o produto alimentício, como também os produtos das pesquisas na universidade. Então tem desde palestras, teses, dissertações, artigos e participação em congresso, em evento, e a gente tentou juntar aí uma série de produzir, e cada vez em quando eu lembro de eu encontro e a gente, isso aí é um livro eletrônico, e a gente vai adicionando, e aí eu vou encontrando coisas aí nessa caminhada, e adicionando nesse, que eu achei bem legal, que é o estudo da ciência em produtos, né? Bom, então, vamos ver o que tipo, e aí eu coloquei aqui algumas das áreas que a gente vai trabalhar, mas eu vou apresentar agora nos slides. Então, o próximo, por favor. Bom, como
como tudo começou, aquilo que eu comentei, foi o Soltec, Núcleo de Solidariedade Técnica, que criou o PAPESCA, Pesquisa e Ação, na cadeia produtiva da pesca, e nessa pesquisa e ação, eles juntou-se com várias mulheres de pescadores e eles criaram o Benesca. Benesca é Beneficiamento de Pescado. E isso tudo aconteceu lá em Macaé, que tinha a escola de pescadores. E junto, o nascer disso tudo favoreceu a criação de uma rede, a Rede Solidária da Pesca, no litoral do Rio de Janeiro, e aí nisso daí eu dava curso e saía com os alunos e atendendo as várias comunidades pesqueiras, todo o estado do Rio de Janeiro, desde o norte, lá, Bom Jesus da Bapoana, lá para cima, até Paraty. Bom, e uma das coisas que aconteceu foi o grupo, eles desenvolviam um bolinho de peixe e um quibe de peixe. E aí eu provei aquilo ali, eu falei, não tá legal. Falei, o produto já está degradado, esse negócio do peixe ficar guardado, armazenado a menos 4 graus, é por causa de toxinas, tem motivo tecnológico para isso, esse negócio de pescar e tirar as vísceras, que os pescadores também colocavam tudo ali junto do gelo, a temperatura não baixava muito, e ainda ficava com as vísceras, eu falei, poxa, não está legal. Então, e eu acho que a universidade, ela chega ali também para inovar, então, melhorar o processo, desenvolver novos produtos, e aí eu ficava meio assim, incomodada com bolinhos e com quibe, que eu achava um pouco simples para a universidade, que de repente a gente tinha algum conhecimento. Falei, poxa, vamos buscar algumas coisas novas, né? E vários cursos foram dados para esses grupos, e aí, o próximo, por favor, Ana. E aí, nessas minhas pesquisas, eu acabei procurando, falei, poxa, vamos ver o que dá para melhorar. Eu acabei descobrindo que existia uma técnica de processamento que chamava produção de surimi. E o surimi, ele é um concentrado proteico de peixe. Essa massa branca, aí, ele é a massa base de surimi. Só que o surimi ele pode ser feito de vários tipos de peixe. Ele é uma tecnologia que foi desenvolvida no Japão no século XII. Falei, bom, se foi desenvolvido no Japão no século XII, eu consigo desenvolver com todo mundo. Então, todo mundo, em qualquer lugar. E o que aconteceu? O surimi acabou tendo uma evolução muito grande nos últimos 30 anos, principalmente porque esse daí é uma técnica do Japão. Só que os Estados Unidos como ele comprou o Alasca, e aí ele não permitia mais que os navios japoneses fossem naquela região para pegar o peixe, e eles começaram a abrir as fábricas de produção de surimi. Apesar dos Estados Unidos não consumir nada de surimi na época, tudo eles produziam ali e exportavam para o Japão. Então, o Japão, o mercado asiático, China e tal, consomem produtos derivados de surimi. Então, o surimi não é um produto final, ele é um intermediário, ele é uma massa para a produção de uma série de produtos. E aí a gente começou a trabalhar nessa massa. E como era para criar vários produtos, eu comecei a fazer o seguinte, o que a gente aqui no Brasil, com as nossas características, pode melhor aproveitar o pescado e criar produtos à base dessa técnica, de maneira assim, o filé de peixe ele é o mais nobre. O que sobra, a gente pode aproveitar para fazer o surimi, que é uma técnica de lavagem. O próximo, por favor. Inclusive, até no outro slide, eu tinha ali tinha até esquecido de comentar, isso aí foi uma das palestras que eu dei em Mangaratiba, aí tem o pessoal em Arraial do Cabo, o outro grupo é em Mangaratiba, e ali teve um pescador, e estava sempre, né, eu sempre com muitos pescadores e tal, e essas comunidades, a gente fazendo beneficiamento, ele sempre pede beneficiamento, equipamento, como é que se faz, o que faz. E aí um pescador falou, professora, eu estou na pesca há muitos anos, minha família de pescadores, eu nunca ouvi falar no peixe surimi. Falei, mas é porque o surimi não é um peixe, ele é uma técnica. Então, é uma técnica onde a gente faz lavagens e essa lavagem... E aí eu vou mostrar aqui a técnica para vocês. Qual é a vantagem? Por um lado, o sabor e odor de peixe quase não aparecem.
Ele é um produto que já não tem espinhas, então para criança, então até para merenda escolar, só pode comprar, a merenda escolar só compra produtos de peixe se já for peixe processado, e você tem que garantir que não tem espinha. Então, esse daqui já é uma técnica que o produto, a matéria-prima já vem sem espinha, ele pode ser utilizado para fazer receitas de produtos de pescado, tanto doce quanto salgado. Ele é uma preparação fácil, depois que você já tem o surimi. Ele é constante porque ele fica congelado e no momento que você quiser, você tira da câmera e usa. A qualidade é sempre a mesma. Ele não contém os alergênicos, que alguns são alérgicos à pescada, alguns componentes do pescado. E aí, eu falei, acho que isso daí se encaixa. E aí a universidade trazendo uma coisa nova, inovadora, completamente inovadora. Aqui no Brasil, até hoje, a gente não tem ninguém que produza surimi. E eu falei, bom... E aí, uma das vezes que a gente fez foi pegar os próprios bolinhos, hambúrgueres, linguiças, isso, todos os produtos tradicionais que o pessoal fazia com peixe, a gente fez lá, até na Escola Técnica em Cabo Frio, fizemos tudo substituindo por o surimi com os próprios pescadores para eles sentirem sabor, textura, enfim. Então, o próximo, Ana, por favor. Bom, aqui é no laboratório, então a gente pode utilizar diferentes tipos de peixe, pode ser desde a tilápia, que é do continente, como qualquer peixe do oceano. A gente não usa peixe do continente, porque eles... o processo é mais para peixe que é do mar, então aquele cheiro, aquele gosto, aquela situação do mar. Então, a gente pega diferentes filés de peixe. O próximo, por favor. Pode utilizar esse equipamento, que é uma despolpadeira, ele faça por processos de lavagem com controle de pH e de temperatura, onde a gente separa os componentes que são esse material proteico que é do sangue, as proteínas que são as sarcoplasmáticas, estromáticas, é um grupo de proteínas, porque a gente concentra uma proteína, que é o grupo de proteínas chamada miofibrilar. O próximo, nesses processos todos de lavagem, sai o sangue e as proteínas que não nos interessam e fica a proteína miofibrilar branquinha, que é essa última solução clara, né? Que depois de fazer as 3 lavagens com pH, inibe algumas enzimas e o que é benéfico. O próximo. Então, é só para dizer que as escalas aí é tudo em pequena quantidade, aí a gente pega aquele peixe já lavado, que é a própria técnica do surimi, a gente mistura com alguns componentes que, de maneira que quando ele for congelado, ele não cristaliza, embalamos em pequenas porções e colocamos, no caso aí, embalamos a vácuo, colocamos no freezer. Então, ele pode tirar essas porções e fazer as várias receitas. E aí a gente ensinava e trocava receitas com o pessoal. O próximo, por favor. E aí a gente criou uma cartilha, é um guia para a produção de surimi, com algumas vantagens nutricionais, sociais e de melhor aproveitamento, né? Então, para o meio ambiente e econômico também, para ser mais um produto. O próximo, por favor. E aí a gente fez as etapas em 10 etapas de trabalho, o que se faz em cada uma. Então, a gente explica isso daí, a gente criou, junto do grupo de estudos multimídia, e levávamos para os nossos encontros, e aí os próprios usavam isso, a gente fez o material plástico, aquela folha A3 maior, então a letra ficava relativamente grande, né? Então, a gente tinha tem um documento assim, e que foi criado com gente, e a gente trocava com as comunidades toda vez que a gente ia fazer treinamento, para a gente entender se esse processo, eles tinham uma visibilidade, se a visibilidade era boa, se compreendia a cada uma das etapas, e depois que a gente fazia a prática, ficava com eles. O próximo, por favor, Ana. E aí, o que me estimulou é esse daqui. Quais são os produtos à base de surimi que tem tradicionalmente no mercado asiático? São esses com os nomes, né? Agemono, Chikua, Rampém. O Rampém parece um queijo Minas nosso, mas ele é doce, então eles usam como sobremesa. Então, isso é para mostrar que, realmente, surimi, ele pode fazer com diferentes formatos, olha ali, formatos, cores, aquela basezinha, ele colore por cima, eu sou fã desse coelhinho, né? Então, acho que para criança, então ele não tem espinha, ele pode ficar no formato, na cor, no desenho, no sabor, se quiser salgado, se quiser. E a gente usa, o próximo, por favor, Ana.
E esses empanados também fazem um sucesso danado, né? Uai, não tem uma antes desse, não? Ah, não. Bom, ok. Então, aquilo tudo eram as nossas referências no mercado asiático, que utilizava o surimi. E aí a gente teve uma aluna, como podia para doce salgado, teve uma aluna que falou, professor, eu queria fazer um doce que não usasse leite, laticínios, ela era até nutricionista, e ela viu que o quindim não levava leite e que era... Aí a gente falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quindim com essa massa de peixe, e aí a gente carinhosamente denominou de peixinho, né? Então, e esse peixinho a gente saía dando o curso de peixinho, e aí uma grata surpresa foi uma vez que eu fui dar um curso em Paraty, já tinha dado um curso em Angra, e aí a pessoa que fez o curso em Angra chegou com um quindim lá para o pessoal, tal, todo mundo provou, parará. Quando ela falou, esse é o nosso peixinho, ninguém acreditou que tinha comido um doce de peixe, que não tinha gosto de peixe e que todo mundo gostou. E esse daí é o nosso peixinho. Nisso daí, enfim, uma das publicações, Desafio Brasileiro na Produção de Pescado e no Desenvolvimento de Produtos Inovadores. Então, como trazer essa coisa de melhor aproveitar o pescado, produzir o surimi e produzir diversos produtos, e muito da demanda, vinha tentando, o quindim, ele é da tradição portuguesa, a gente aqui no Rio de Janeiro tem muito esse hábito do quindim, eu não sei se Nordeste, se outras áreas do Brasil também tem, então a gente fez uma adaptação, usando uma massa rica em proteína e com alguma coisa que fosse palatável aqui pra gente. Bom, o próximo, Ana, por favor. E nesse daí esse outro produto é um aperfeiçoamento do nosso peixinho, né? Então ele é um quindim, e aí também a gente colocou uma membrana de alginato, de gelatina, e colocamos micro-organismo, que é o probiótico, que é mais ou menos que nem o Activia e tal. Muito bem. Aí a gente escreveu um artigo, e aí a gente também desenvolveu o seguinte, sabe esses produtos tradicionais de restaurante, que eu acho que se chama hot, esse que é frito e dentro é um arroz. A gente tirou o arroz e colocamos o nosso surimi. E aí a gente colocou umas bolinhas de alginato, esses alginatos cheios de lactobacilos. Então, é que nem o Activia, aí a gente fez o alginato que ficou na forma de, como se fosse ovas de peixe. Então, era o surimi com concentrado proteico, ovas de peixe acrescida de lactobacilos, ou seja, tudo de bom, de maravilhoso. Aí, a gente, muito bem, quase sem aroma, falou, fica sem aroma de peixe, o que a gente tem? Um concentrado proteico. Bom, aí a gente escreveu esse artigo aí, que a gente fez essas bolinhas similares a ovas de peixe, adicionamos de probiótico. Daí foi uma das publicações. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, tinha uma empresa, eu nunca tinha visto isso, tinha uma empresa falando, olha que legal que os brasileiros criaram, uns alginatos, não sei o quê, e colocou a foto do nosso artigo, que são os lactobacilos dentro disso. Qual é a vantagem disso? Você quer colocar sorvete, enfeitar com as bolinhas, que nem tem, né? Você pode pôr com lactobacilos. Isso é bom para adulto, para criança, que nem a gente consome um Activia, é isso daí, né? Bom, então, maior alegria quando eu fui procurar meu artigo usando o computador lá, e aí encontrei uma empresa nos Estados Unidos falando bem do produto que a gente tinha criado. Muito bem, criamos o produto, vamos lá, o próximo. E aí a gente resolveu ampliar a nossa... Porque o que acontece? Não adiantava só ter o surimi. Então, a gente começou a fazer uma série de cartilhas, que é o seguinte, o que a gente poderia usar o surimi e adaptar à nossa cultura. Aí a gente criou o nosso snack, que é o seguinte, era o pão de queijo, que a gente fez nesse formato retangular, só que aí a gente tirou parte da goma e colocamos o surimi. Então, você olha a diferença, o teor de proteína do pão de queijo tradicional não chega a 4%. O nosso tem quase 20% de proteína. E é uma proteína de fácil digestão e de excelente aceitação. A quantidade de gordura que tem o pão de queijo tradicional, 14%. O nosso, como o surimi é esse concentrado proteico quase não tem gordura, ficou com 5% de proteína. Então, assim, no todo, o produto era muito saudável e de fácil aceitação para criança. Então, assim, depois que você tem a base de surimi, você pode ir desenvolvendo as receitas, e é isso que a gente fez. O próximo, por favor.
Aí teve uma aluna que queria fazer quibe, aí fizemos um novo também. E isso tudo assim, cada uma dessas cartilhas, a gente colocava as etapas a partir do surimi, em 10 etapas fazer o quibe. A partir do surimi, em 10 etapas fazer a pamonha, né? E essa pamonha também é pelo seguinte, então era milho, e o milho ele é baixo em proteína, ele é zeína, então ele tem uma proteína que não tem todos os aminoácidos. Aí a gente adicionou o surimi e enriqueceu o teor proteico da pamonha, que é de super... Então, só para ter uma ideia, essa textura que a gente consegue do quindim, a textura da pamonha, então, esse concentrado proteico, a gente consegue essas 3 texturas. Muito bem. Ok, isso daí era o laboratório, e aí a nossa técnica era o seguinte, a gente desenvolvia no laboratório, provava, se desse certo, a gente levava para o pessoal. E, ao mesmo tempo, lá o pessoal, se criasse alguma coisa, a gente já testava lá mesmo ou trazia para o laboratório. Por quê? Eu não gostava de fazer algum produto que, se desse errado e desse para o pessoal provar, eles iam falar, esse surimi não dá certo não, né? Porque já era uma técnica nova, se eu colocasse produto ruim. Então, vamos lá, para o próximo ano. Então, isso aí era tudo desenvolvendo produtos, e aí o surimi, ele tem um curso lá nos Estados Unidos, tem um professor que é do Japão e que fica em Oregon, e aí ele tem o Surimi School. Então, eu fui lá, fiz o curso de surimi, acabou com o meu pós-doutorado, foi carne de caranguejo, porque o surimi, depois nos Estados Unidos, eles usaram, por que desenvolveu muito nos últimos anos, e a gente até então não conhecia o surimi, mas o surimi ele é usado naquele canicama, sabe? Aqueles palitinhos que é pintado de alaranjado. Essa é a base, o surimi é a base do cani. Quem desenvolveu o cani? Os Estados Unidos, não foi o Japão. Aí, como eles colocam aroma de caranguejo, eu aqui com os pescadores, eu fui lá, um dos amigos lá, um mestre, ele até faleceu, mas enfim, aí ele também me ensinou tudo de caranguejo, aí a gente alimentava o caranguejo, e como que eram as trocas, e aí eu aprendi um bocado de caranguejo, e eu falei, vou lá para os Estados Unidos, e aí fui fazer um pós-doutorado lá, usando carne de caranguejo. E até, inclusive, caranguejo não é peixe. Então, trabalhar com peixe é uma coisa, surimi de peixe é uma coisa, e carne de caranguejo é outra. Meu marido até brincava comigo dessa música, caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Na hora da gente utilizar lá a massa é totalmente diferente. Mas, enfim, e nisso eu tive a oportunidade de ver outros lugares que usava surimi. Vamos lá o próximo ano. E esse daqui são produtos de surimi, que a base é surimi, feita na Europa. Então, aí tem alguns produtos da França, da Itália, da Espanha. Então, a gente tem aqui, tá vendo, uns aperitivos. Um que eu sou fã, tô doida para fazer, acabou que eu ainda não fiz, que é o jambon, que é o presunto do mar. Então, você pode fazer cozinha nesse formato e coloca o aroma e tal, e você usa como presunto, só que a base é surimi. Então, aí tem os bastonetes, tem o lagula aí, eles imitam umas enguias, são umas mini enguias, porque diz que o pessoal lá em Portugal gostava muito de comer essas, como se fossem umas minhocas do mar, né? E ela é cinza, assim. E aí isso daí já praticamente está em extinção, e aí eles criaram essas enguias, mini enguias, a partir do surimi. Então, também dá para fazer uns anéis empanados e tal. Esses são produtos da Europa. O próximo, por favor. Já. Bom, e olha só os produtos asiáticos. Todos esses asiáticos, eles já têm uma outra cara, então, um marketing, né? Tem um outro visual, e são todos produtos que usam o surimi. Então, acabou que os Estados Unidos acabou sendo um grande produtor de surimi e exportador para o mercado asiático, por ter o peixe lá no Alasca. Então, eles tinham umas três, 4 variedades de peixe, que era mais usada, mas ele pode ser utilizado várias espécies. E a gente não tinha essas espécies aqui com a gente. E aí a gente fez usando peixes de valor mais baixo. Então, Maria Luísa, tem um monte de peixes que não tem um alto valor no mercado, e aí a gente põe no equipamento, faz as lavagens, prepara a massa de surimi. Vamos lá, o próximo. E nisso daí,
desenvolvendo produto, trabalhando daqui, já é uma foto numa escola em Mangaratiba, isso tudo aqui, Rio de Janeiro. Fui até também, uma das vezes, lá para o Amazonas, porque o pessoal trabalhava com pirarucu, aí a gente foi fazer desenvolvimento de produtos pirarucu, foi até lá e tal. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, tinha a Joyce, que é a professora da gastronomia na UFRJ, e foi a primeira aluna a defender uma dissertação de mestrado do NIDES, que era uma massa fresca de surimi, sem glúten, e a gente fez um macarrão à base de surimi. Então, porque o macarrão ele é super consumido aqui, a gente tem aí todos os alérgicos, ou enfim, os que não podem consumir glúten, e esse macarrão, você pode fazer no molho que você quiser. Se quiser um molho de tomate, um molho de ervas, um molho de queijo, o que você quiser, a gente faz com isso daí. E aí, a gente trabalhando lá na gastronomia, e começamos também a dar curso e falar não só da produção de surimi, como a produção de todos esses, de acordo com as demandas, né, do que o pessoal queria. E aí, a gente fez, esse daí foi um produto que a gente desenvolveu. Bom, o próximo, por favor. Nesse meio tempo, esse daqui também foi uma outra comunidade em Búzios, em que eles cultivavam mexilhões e ostras, e aí a gente lá na escola em Cabo Frio, numa outra escola até em Cabo Frio, a gente fez a conserva, porque eles trabalhavam com isso, com o cultivo, e vendia ela fresca, e eles estavam querendo aprender qual as técnicas de conservar os mexilhões e as ostras, de maneira a que as pessoas pudessem comprar, não só ela fresca, como também levar como uma lembrança e tal. E aí a gente também lá trabalhando com as comunidades, trocando essas informações. Então eu ia dando informações técnicas e eles iam me ensinando um monte de coisa. Esses mexilhões, o mexilhão, ele é um animal, e o branco e o laranja, um é macho, outro é fêmea. Então, a gente tanto pode consumir tudo misturado, né? Como se você quiser um só branco ou um só laranja, uma conserva, você tem um visual na gastronomia, né, para trabalhar com isso. Essa coisa de até aprender a comer direito as ostras, né, com limão. Então, o limão, ele abaixa o pH e aí ele faz o que ele começa a ferver, é o que eles chamam de cozinhar. Então, você primeiro cozinha, depois que engole. Então, você já faz um tratamento aí por essa diferença de pH. E assim a gente vai fazendo trocas de conhecimento e a parte prática e o desenvolvimento, um pouco atendendo as demandas deles e tentando fazer as coisas acontecerem. Bom, o próximo ano, por favor. Aí, nisso de conhecer, trabalhar com os pescadores e trabalhar ali no mar e tal, uma das vezes que eu estava lá em Paraty, dando curso de surimi para os pescadores e a gente desenvolvendo produto, teve um grupo de pescadores que falou: professora, a gente está cultivando uma alga que a gente não sabe para que serve. A gente cultiva, seca e entrega lá na fábrica. Mas deve ter alguma coisa muito importante nessa alga que a gente não sabe o que é. Aí eu falei: tudo bem, que alga é essa? A Capaficus alvarez, e aí ela dá para desenvolver vários produtos. Aí a gente foi, eu falei, bom, voltamos para o laboratório e fomos entender o que era essa alga. E aí, bom, foi uma coisa puxou a outra, né? Aí, hoje, agora, né, a gente está com esse projeto, com esse sonho de fazer um centro de estudos de produtos de alga. Por quê? Eles cultivavam, tinha que secar e vendia, mas eles não tinham um empoderamento, eles não tinham informação para que servia esse produto, essa alga. E aí, nesse caso, não era questão exatamente deles abrirem uma empresa, até poderia ser, mas foi muito mais para eles terem o conhecimento e a gente na universidade também ter conhecimento. Então, a gente tem vídeo no YouTube sobre a Capaficus alvarez, sobre o curso que a gente deu, depoimento dos pescadores nesses cursos. O próximo, Ana, por favor. Bom, e aí essa nossa história com a alga começou mais ou menos em 2010, e aí a gente fazendo apresentações, né, do projeto e cada vez entendendo um pouco mais sobre a alga, né? Então, a gente tem aqui, hoje
a meta 14 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é o aumento do conhecimento científico, desenvolvimento de capacidade de pesquisa e transferência de tecnologia, além de assegurar o uso sustentável dos oceanos. Então, a gente acha que a alga, ela contribui muito nisso, né? A gente tem uma expectativa mundial do consumo de algas aumentar bastante, e hoje o Chile, que é o grande produtor de algas aqui na América Latina. O Brasil, ele importou mais de 150 milhões de dólares em produtos de alga para a área de alimentos e cosméticos. E vários desses produtos dessa alga que vai começar a ser produzida aqui no Brasil. Bom, a gente, na nossa parte de pesquisa e desenvolvimento de produto, a gente acha que dá para colocar um Brasil no mapa global de produção de algas, principalmente para atender a agropecuária, alimentos, bebidas, fármacos, cosméticos e também a parte agrícola, tanto como ração animal, como fertilizante natural para orgânicos e tudo mais. Ou seja, essa alga também é da mesma maneira que o surimi foi, essa alga, ela tem um potencial enorme para desenvolvimento de produtos. Bom, então vamos lá, o próximo ano. Então, aí lá começamos nós naquela mesma caminhada, fazia alguma coisa no laboratório, fazia com eles, apresentava os produtos nos diferentes lugares. Esse daqui é na Ilha Grande, então é um grupo da Brigada Mirim, e trabalhar com eles foi muito interessante, porque foi o seguinte, teve alguns professores e tal que obrigou os meninos a tomarem essa alga batida. Ela é horrorosa. E também de comer alga, ela é horrorosa. Aí os meninos faziam uma cara horrorosa. Quando eu cheguei para a gente fazer receitas com essa alga, todos eles me atenderam super mal, né? Não, porque a gente não gosta, que eu não vou provar, que não sei o quê. Eu falei, tudo bem, vamos fazer o seguinte. Expliquei para eles o que é alga, o que tem de benefícios. Até tem um deles que tem gastrite, e ele tem um grupamento, é um polissacarídeo sulfatado, é um grupamento estrutural que ele protege o estômago, né? Então, o pessoal que tem gastrite, ele tem vários minerais, eles têm todos os aminoácidos essenciais, tem uma série de compostos saudáveis, e aí eles falaram, nossa, eu falei, interessante, eles chegaram com qual é o nome daquilo? Chupa-chupa, né? Aquele, um saquinho de sorvete, né? Cada lugar tem um nome, mas aí, sacolé, isso. Aí, din-din, é mesmo. Bom, aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sacolé, por quê? A carragena, que é o principal componente dessa alga, ela é utilizada na indústria de sorvete. Por quê? Porque ela dá corpo. Então, tudo que dá geleia, manjar... Aí a gente fez manjar, fizemos pastas de atum, fizemos mousse de morango. A Lívia, que é minha aluna também, que ela foi apresentar manjar e explicar o que era da alga, como se usava e tal. E aí eles começaram a gostar. E aí a gente fez as receitas juntos, e todos provaram, e todos comiam. Eu falei, vamos, entre tomar um sacolé e um sacolé feito com a nossa alga, que a gente cultiva aqui, porque esses meninos, eles tinham a alga ali, na beiradinha do mar. A foto está ali bem em frente à brigada. Então, foi assim, ótimo. Eles perderam aquele medo, achar que a alga era ruim, e aí até eles não tinham nem vontade de cultivar, e nem de aprender, nem interessar. Quando a gente começa a trocar informações e aprender a entender o produto e ver que o produto pode ficar saudável, o retorno foi outro, né? Aí a gente, nisso, daí desenvolveu uma série de receitas. O próximo ano, por favor. Bom, aí, o que acontece? Essa alga, ela foi trazida... Bom, no próximo, ela é uma alga que veio na década de 90 para os trópicos, todos. Ele é originalmente lá da Malásia, da Indonésia, a próxima foto ela mostra, e aí ela foi trazida aqui para o Brasil e autorizada em 2008 para cultivar entre a Ilhabela, em São Paulo, e a Baía de Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro. Então, pega ali a Baía da Ilha Grande, então Paraty, Angra, Ilha Grande, ali também é a área que é permitida pelo IBAMA, porque essa alga traz uma série de benefícios, tanto para o ambiente quanto para a nossa saúde. O próximo, Ana. Bom, então eu circulei ali a Malásia, a Indonésia, da onde que ela é originalmente cultivada, ela foi trazida para o Brasil e também para o Chile, para a América Latina como um todo. E aí ela foi trazida para
abrir uma nova cadeia produtiva. Foi trazida nos anos 90, autorizado o consumo em 2008, e até hoje, já estamos há 30 anos sem conseguir fazer vários estudos. A gente publicou mais de 70, o Brasil publicou mais de 70 artigos, acho 72 artigos. A gente fez um levantamento nos últimos 20 anos da publicação científica sobre a alga, e não tinha nenhuma patente. Já o Chile tem empresas disso com 3 publicações científicas. Então, o que é a pesquisa na universidade e o desenvolvimento de negócios? Bom, o que a gente fez? Ele fez uma adaptação. Então, dentre os estudos, muito era adaptação ambiental. A condição de cultivo lá foi adaptada aqui na forma de balsas, né? Então, a gente tem as várias balsas de cultivo. E nessa região do Rio de Janeiro, a cada 65 dias, você tem a alga pronta para colher. Ou seja, muito rápido. E aí, o que ela tem de vantagem? Ela oxigena a água, melhora a fauna local, então ela é local de abrigo, de alimento para alevinos, crustáceos. Então a gente encontra aí filhotinhos de camarão, aquele desenho outro que tinha, que é do cavalo marinho, foi encontrado aí. Então ela absorve, ela precisa estar sob luz, ela oxigena, melhora a fauna, ela atrai tartaruga, então, tanto para os pescadores é bom, porque melhora a fauna local, quanto para o turismo é bom, que atrai tartaruga, quanto para a água, ela é desenvolvida aí nessas águas aí cristalinas maravilhosas, e ela tem uma série de compostos maravilhosos. O próximo, por favor, Ana. Bom, então, nesse Centro de Desenvolvimento de Produtos de Algas, o CEPA, a gente verificou que pode ser utilizado para a área de alimentos, fármacos, cosméticos, e começamos a desenvolver produtos. O próximo. Então, aí a gente fez esse estudo de prospecção tecnológica, que vai sair, já foi aceito para publicação, vai sair agora em setembro, onde a gente pegou a alga Capaficus alvarez e viu as várias áreas em que ela pode ser utilizada. Então, isso daí foi um estudo nosso nos últimos 20 anos, 2009 a 2019, e aí a gente fez essa inter-relação entre a alga e as outras. Ana, saiu daqui a imagem para mim. Eu acho que caiu, mas eu vou projetar aqui. Eu acho que tá bom. Porque qualquer coisa eu projeto aqui, que eu até pensei o seguinte, eu acabei de encerrar o meu tempo, né? 46 minutos, aí eu estou falando até rapidinho e tal, justamente para eu ficar mais ou menos no tempo. Bom, então, só para dar continuidade, então a gente fez aquele estudo e verificou a quantidade de publicações que abordava a Capaficus, as interações compostos, para que eles eram utilizados, vários produtos, diferentes países, quais eram os que mais produziam artigos científicos e tal. Bom, mas tinha um gargalo ali naquela região da Baía de Ilha Grande, que é o seguinte, a Paraty chove muito, né? Paraty é do lado de Ubatuba, e o pessoal até fala de Ubachuva ali, né? Então, é uma região que chove muito, os algicultores tinham que cultivar e pôr para secar, só que demorava para secar. Aí eu vi na literatura que era o seguinte, o pessoal secava, lá na Indonésia, secava para exportar para a Europa, para os Estados Unidos, ou para o meio asiático mesmo. Então, você tinha que tirar a água, aí você tinha um gasto energético para tirar a água, quando chegava no local, tinha que adicionar água de novo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, se a gente tem a alga fresca aqui, a gente não tira a água e a gente não adiciona água. Então, o processo fica muito mais econômico. Vamos ver o que a gente consegue fazer com a alga fresca. E aí, o que a gente começou a ver outras potencialidades para essa alga fresca. Então, a partir dessa alga, a gente faz direto as geleias, os produtos, não precisa desidratar ela. Ela tem um efeito positivo em termos de sustentabilidade, porque pode ser utilizado pelas comunidades locais, e a gente está ali disposto a passar informação, como a gente faz sempre, já há vários anos. Eu acho que a universidade ela tem esse papel, e aí a gente começou a trabalhar então com a alga fresca, e essa alga fresca ela pode ser utilizada para fertilizantes também, pode ser utilizada para ração animal, e isso vai começar a ter os estudos que a gente vai fazer, estamos agora em parceria, já que a gente está nessa proposta de fazer um centro de estudos de produtos de alga, então uma série de estudos ainda precisa ser
comprovado se essa alga não sei se vocês ouviram aí na mídia, teve uma época aí que o pessoal que foi publicado que o consumo de algas marinhas pode reduzir a emissão de gás metano pelos ruminantes, né? Então, bovinos. O bovino, ele tem 4 estômagos, então ele fica ruminando muita celulose e acaba liberando bastante gás metano. Quando a gente coloca alga na ração, diminui essa produção de gás metano porque melhora a flora intestinal. Então, quando a gente diz assim, lactobacilos e tal, metano exatamente o maior emissor de metano. Então, se a gente conseguir comprovar que a alga na ração pode não só melhorar a saúde, a microbiota intestinal do ruminante, como dos outros, suínos e aves, melhora a microbiota intestinal e diminui a emissão de gás metano, a gente está somando coisas ótimas, além de naturalmente presentes em minerais, que é saudável. E também a gente começou a utilizar o produto para desenvolver cosmético. E essa parte do cosmético foi um negócio interessante, que foi o seguinte, aí também a minha aluna, a Lívia, a gente estava trabalhando com bebidas, com geleias e testando vários produtos de alimentos com a alga, e aí a gente percebeu que, dentre as patentes, o maior número de patentes que aconteceu nos últimos 5 anos foi na indústria de cosméticos. Então, a L'Oréal foi a que mais publicou patentes, porque ela começou a ver benefícios dessa alga, porque ela é uma recuperadora celular e ela inibe o envelhecimento da pele. Então, ela protege contra poluição e faz uma recuperação, tanto quando pessoas queimadas, porque por causa desse polissacarídeo sulfatado, que é o principal componente dele. Então, a gente começou a fazer um cosmético. O próximo, por favor, Ana. Esse cosmético, ele teve apoio da FAO, da Food Agriculture Organization, uma organização da ONU, que ele lançou o que eles chamam de Desafio Big, que é o seguinte, eles queriam que aquela região da Baía de Ilha Grande, que é um patrimônio da humanidade histórico e cultural e natural, que tivesse ali desenvolvimento de produtos que fossem benéficos ao ambiente e, ao mesmo tempo, benéfica para a sociedade. E aí a gente foi apoiada, eles aportaram na pesquisa R$50 mil, e a gente desenvolveu uma base para o cosmético, e aí esse cosmético ele é 100% natural. A gente fez um primeiro que era sem perfume, só de alga. E aí, a nossa primeira venda foi a própria FAO, que comprou da gente, e a gente criou esse cosmético chamado Algi. Então, ele é a minha aluna, sou eu, a minha aluna, a gente e o meu irmão, a gente montou uma empresa de cosmético à base de algas marinhas. É isso aí, algi.com.br, a gente está no site, no Face, no Instagram, Algi, Algas Marinhas, e entregamos para todo o Brasil através do Mercado Livre. Então, bom, só para confirmar, os próximos anos, eu já estou terminando, que é o seguinte, essa composição, os minerais, quando a gente usa a alga fresca, ele está naturalmente presente e isso alimenta a nossa pele. Então, na cosmética, quando a gente fala assim de se alimentar pela pele, é a verdade, a gente se alimenta. Dentre os minerais, o principal que tem é o potássio. O Brasil é um grande importador de potássio, nós importamos potássio. A Rússia é um grande fornecedor de potássio aqui para o Brasil, porque o nosso solo não tem potássio, e potássio é, sabe esse NPK, nitrogênio, fósforo e potássio? Então, a alga naturalmente já é rica em potássio. E ela tem também alguns fito-hormônios que promovem o crescimento da planta para a planta ficar mais forte, os fito-hormônios naturais. Quando a gente pega a alga fresca, tritura, separa a fração do fertilizante e separa da fração sólida. A fração sólida vai para alimentos e cosméticos e ração animal, e também é rica em potássio, exatamente, o chá. E aí a fração líquida vai para fertilizantes ou bebidas, que seria mais ou menos um Gatorade, uma coisa assim, né? Eu não gosto de falar as marcas, mas é só para a gente lembrar. A gente desenvolveu bebidas lá no laboratório, naturalmente rica em minerais, e a outra fração sólida vai para alimentos e cosméticos.
Então, o cosmético já tem naturalmente presente os minerais que estão ali na alga. O próximo ano. Joia. E a gente começou a trabalhar lá com as comunidades de algicultores. Essa foto é do curso que a gente deu para eles, que é o que eu falo de empoderamento. Olha, eles tinham a alga, mas eles não sabiam para quê. E aí, nessa alga, a gente ensinou como é que se faz a extração do principal componente que é extraído lá na asiático, na Europa, nos Estados Unidos, que é a carragena, que é o principal componente que a gente importa. Nós somos grandes importadores de carragena. Qual é meu sonho? Da gente desenvolver uma nova cadeia produtiva na região da Baía de Ilha Grande, trabalhando junto com os algicultores, a universidade, e a gente agora vai implantar uma fazenda de cultivo de algas modelo para ser muda para os próximos algicultores, e vamos dar curso dos diversos produtos que podem ser desenvolvidos a partir da alga, para que a gente consiga fazer um desenvolvimento local. Bom, o próximo, a gente não faz nada sozinho. Próximo, Ana, por favor. A gente não faz nada sozinho, então a gente já tem aí uma série de parceiros. A gente hoje está, deixa eu ver, eu acho que até nem está aqui, eu tenho que colocar, a Prefeitura de Paraty, que o prefeito que é pescador, e eu já conheci o prefeito já há 10 anos atrás, quando ele trabalhava lá no Surimi, falou: professora, a gente quer montar 10 fazendas marinhas aqui, para ter os vários algicultores, e não só os algicultores, como as famílias de fazerem o desenvolvimento dos produtos, e a gente desenvolver negócio e tudo mais. Bom, isso é a história da alga. Agora, só para a gente encerrar, o próximo, por favor, Ana. Eu nem vou me alongar, mas aí a gente lá na universidade tem uma série de outras pesquisas que acontecem, aqui no caso é a parte de agricultura urbana. Então a gente trabalhou lá na universidade, a gente tem a prefeitura que tem o horto, o parque tecnológico tem o horto, e a gente está com um projeto que é aplicar o fertilizante da alga na própria universidade. A gente tem um trabalho com o Maricá, que tinha as hortas urbanas, então a gente fez a análise do solo e tudo mais. Temos um trabalho que também já foi publicado, que são os PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Então a gente fez um estudo lá no Facebook, como é que a gente tem o aprendizado utilizando o Facebook. O outro estudo, a gente verificou, essas hortas urbanas, elas são tão saudáveis quanto as hortas fora do meio urbano, ou seja, no meio urbano a gente tem uma série de compostos químicos e que poderia eventualmente fazer com que o cultivo nos grandes centros pudesse gerar produto com risco para o consumo, e aí a gente chegou à conclusão que sim. Então a gente fez um ensaio com espinafre, que demora 14 dias para crescer, e ali ele absorve muito metal pesado. Então a gente viu que em determinadas condições, que nem 2,5 metros do cultivo, às vezes o pessoal cultiva vegetais perto de rodovias, e aí todos os resíduos de diesel e do petróleo lá, do próprio combustível, acaba se depositando no vegetal, e o vegetal não fica seguro para o consumo. Bom, a gente também trabalhou com o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que é para muitos dos nossos aqui, a gente fez um levantamento dos agricultores no Rio de Janeiro, mais de 70% pegou dinheiro do programa do crédito fundiário, não pagava, não tinha como pagar, e também eles não sabiam como melhor desenvolver produtos para melhor aproveitar aquele dinheiro e conseguir pagar o financiamento, que era simbólico, né? Mas de qualquer maneira, todos ali devendo. Então eu também atuei dando o curso, e a gente está com alguns vídeos para ensinar o pessoal que pega esse dinheiro para usar, desenvolvendo produtos de origem, especialmente de origem animal. O próximo. Eu estou avançando aqui não podia deixar de falar do Bom App, que é do Marcelo, né, que é fruto de estudo ali, e ele como aluno também de mestrado. A gente tem o outro, que é o Rodrigo, que ele também
ele é da área de marketing e comunicação, fez uma plataforma de como as ONGs poderiam melhor divulgar os seus produtos, fazendo cursos nas plataformas e de marketing, relacionado a marketing. E aí a gente também trabalha um pouco com microalga. O próximo, isso daqui já é bem da universidade, eu acho que a universidade também tem que estar acompanhando aí as tendências. Então, como eu trabalhei com caranguejo lá nos Estados Unidos, teve o pessoal do Good Food Institute, que é um instituto que faz estudos para ver se consegue ter multiplicação celular da proteína animal, de maneira de ser mais sustentável o consumo de proteína animal. Então, a gente faz essa proposta de fazer multiplicação celular de caranguejo, onde a estrutura dessa multiplicação celular seria na alga, onde a alga que já tem os componentes do mar pode facilitar, pode favorecer essa multiplicação celular do músculo de caranguejo. Então, a gente tem aqui, um estudo que teve um edital, a gente participou passamos a primeira fase e ainda vamos ver se eles concordam em nos ajudar essa pesquisa aí de inovadora aí de ponta. Bom, aí mais 2 slides só para dizer que a gente desenvolve projetos. Então, além de todos esses projetos, a gente tem as empresas júniores na universidade. Então, a gente tem a Legado, que os principais clientes são empresas pequenas de alimentos, onde a gente desenvolve produtos, ou faz análises, ou melhora um produto, e aí vai desde biscoito, passando por bebidas, e até pet, né, comida de animal também, chega lá para a gente como uma oportunidade de trabalhar junto dos alunos. Então, a gente tem lá na Universidade do Legado, a Fluxo, que é a consultoria júnior também, a Lema, que é uma liga de empreendimentos em alimentos, criado pelo pessoal da engenharia de alimentos, e as parcerias aí com a Ardentia, com outros projetos de pescado, que a gente continua junto do PAPesca, né, pesquisação na cadeia produtiva da pesca. O próximo, aí com isso, eu coloquei aqui todas as nossas publicações em congressos e eventos, então, geleia de algas, produtos punk, produtos de surimi, e assim vai, à medida que os alunos vão passando, e a gente tem oportunidade de fazer algumas apresentações. O próximo, isso daí foram as publicações de 2018, depois aqui 2019, não sei se o Marcelo consegue passar, e esse ano 2019 também algumas publicações, sempre muito voltado a isso de desenvolvimento de produtos, de caracterização de alimentos, ou do produto mesmo, né, os ensaios físicos ou químicos, e também alguma coisa microbiológica. E agora, em 2020, a gente fez as nossas apresentações virtuais, então a gente tem algumas palestras lá no YouTube, então o FRJ é Festival do Conhecimento, então tem o Festival de Conhecimento de 2020, e 2021. Então, no Festival do Conhecimento 2020, a gente apresentou algas marinhas na alimentação, e a gente apresentou, na verdade, uns 7 trabalhos, mas essa foi um mais longo, assim, com uma palestra, e esse ano foi algicultura, um futuro possível no Rio de Janeiro. Bom, então, isso aí é o que a gente vem trabalhando no desenvolvimento de produto, aí dizendo o seguinte, agora, nesse meio tempo, a gente teve uma oportunidade, isso dos alunos irem para fora do Brasil, Ciências Sem Fronteiras, uma aluna estava lá pela Inglaterra, Escócia, País de Gales, e a gente começou a ter usar uma metodologia de desenvolvimento de produto. E nisso também estudando, era uma metodologia que é bastante utilizada nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é um método que se chama Stage Gate, são estágios e portões. E aí a gente vai avançando estágios e portões. A partir do momento que a gente teve essa troca e começamos a entender essa metodologia de ensino, agora aí a gente fez barras de cereais, qual é o nome? Molho de tomate, molho barbecue, e agora produtos da alga marinha, utilizando a metodologia de desenvolvimento de produto de estágios e portões.
Então, agora a gente aprendeu essa metodologia e que antes que a gente trabalhava com os grupos, continuamos trabalhando com os grupos, as comunidades de pesca, enfim, sempre nesse modelo de pesquisa e ação em conjunto. E é isso aí que eu venho trabalhando. Bom, Marcelo, parece que travou aí, mas eu acho que, desculpa, professora Ana, eu acho que a Ana Clara está caindo. Caiu. Eu acho que agora foi, né? Ah, tá. Então, isso daí é o que eu comentei, né, de alguns trabalhos que a gente fez em 2019. Isso. Esse daí de biotecnologia azul, que é a agicultura e o desenvolvimento de novos negócios, né, para essa cadeia, essa nova cadeia produtiva, foi uma palestra para o pessoal de biotecnologia em 2020, e depois os outros nossos do Festival do Conhecimento da UFRJ. Tá certo? Slide, né? Isso, que aí foi em 2020 e 2021, nessa condição que a gente está de trocar conhecimentos usando aí as mídias sociais e a tecnologia. Bom, muito obrigada pela oportunidade de eu contar aí a história e estou aí aberta fiquem à vontade para os questionamentos todos, eu tenho todo o prazer em responder. Peço desculpas ao Fausto pelos 15 minutos que eu acabei ocupando da sua palestra, mas, enfim, eu espero ter acrescido para vocês e não ter sido tão cansativo. Tá ok? Marcelo, muito obrigada. Equipe, a todos vocês. Obrigado, professora. Obrigado mesmo, professora. Assim, eu mesmo já anotei de algumas perguntas, o pessoal aqui no chat também fez algumas perguntas. Deixar no final da fala do professor Fausto, a gente abre de novo, pessoal, e a gente faz esses questionamentos para todo mundo. Professor Fausto, aproveitar mais uma vez te agradecer e já te passo a palavra. Obrigado, Marcelo. Pô, muito bacana ver a apresentação da professora Ana, né? Deu um show, tem um trabalho fabuloso, fantástico, um trabalho muito bonito da gente ver e aquilo que a gente fala, né? É o trabalho de uma vida, né? E isso é legal da gente ver como eu falo, da gente falar mesmo, porque é mérito, né? É mérito da professora Ana, equipe, parceiros, enfim. É muito bonito mesmo. Bom, vamos lá. Vou tentar contribuir de alguma forma com vocês. Assim que aparecer meu slide aí, você me dá ok, Marcelo, por gentileza? Claro, te aviso sim. Tá, já tá aparecendo. Bacana. Minha ideia hoje, gente, é a gente conversar um pouquinho, né, sobre aprendizagem por projetos, um pouquinho sobre para onde a gente vê que está indo a educação, a aplicação de uma abordagem na educação tá um pouco mais aplicada, mas sem abrir mão também do conhecimento, e que vá também em direção à aplicação de abordagens ativas de aprendizagem, ou da pedagogia ativa, ou das metodologias ativas de aprendizagem. A aprendizagem por projetos é uma metodologia ativa de aprendizagem que eu costumo falar não é uma novidade, ela está posta aí já há mais de 100 anos, né? John Dewey trouxe isso para a gente, vamos dizer assim, um discípulo de John Dewey, e a gente só aplica e procura tirar o máximo disso, conjugando um pouco mais com outras ferramentas e com outras metodologias, tá? Bom, primeiro aspecto que eu acho que é legal a gente pensar é que quando a gente trabalha a aprendizagem por projetos, é porque a gente fala, olha, gente, é um momento para a gente repensar a educação, é um momento para a gente repensar as nossas práticas docentes. E fruto dessa prática docente, o que eu acho que é bacana a gente pensar? A primeira coisa é que, de um lado, a gente vê a comunidade, e quando eu falo comunidade, gente, é todo mundo que, de certo modo, organizações, empresas, instituições, pessoas, tá? Todo mundo que está aí e pode contribuir para a educação e ser parte da educação. E, de outro lado, a gente tem a universidade, nós temos as instituições de ensino. Então, eu sempre falo, gente, se a gente quer crescer de um ponto de vista econômico, se a gente quer crescer de um ponto de vista social, se a gente quer crescer de um ponto de vista intelectual, crescer como sociedade, de modo geral, nós precisamos aumentar o que eu chamo de uma pizza, não é? A gente precisa aumentar essa pizza. Opa, ali saiu a área do gráfico, né?
precisa aumentar essa pizza, ou seja, aumentar as fatias da pizza. Sabe, a gente muitas vezes tem aquela noção, olha, em economia, não é? Uma noção meio ultrapassada, que se eu tenho um outro concorrente, se eu tenho uma outra organização, uma outra instituição, eu vou pegar um pedaço daquela fatia de pizza e minha pizza vai ficar menor. Não. A gente tem que repensar a educação para que a pizza fique maior, em que todo mundo ganhe, e aí comunidade ganha, universidade ganha, todos os atores ali envolvidos nesse processo de ensinar, de aprender. Eu falo que é um processo porque ele é contínuo, ele não termina, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre educando, sempre se reeducando, a gente está sempre aprendendo. E aí essa integração entre comunidade e universidade, aí sim faz muito mais sentido e a gente passa a levar isso efetivamente para a sala de aula. Então, um pouco do que a gente vai conversar sobre hoje, sobre, olha, aprendizagem baseada em projetos, nada mais é, tá? Falando assim, em termos simples, tá? Claro que há muitas variáveis, nada mais é do que trazer a comunidade efetivamente para a sala de aula e ser participante dela, construindo ativamente, reconstruindo ativamente conhecimentos, saberes, habilidades, atitudes, novos produtos, uma possibilidade, como trouxe a professora Ana, de uma forma espetacular, e vários outros elementos que a gente vai abordar hoje com vocês. E isso, a gente nasce de um processo, quando eu digo que nasce, no meu caso, na minha experiência pessoal, eu sou professor já há 16 anos no ensino superior, já dei aula também, por um período super curto em ensino técnico profissionalizante, foi uma experiência muito bacana, dando aula para molecada de 15, 16 anos, 10 anos atrás. E aí nasce também de um anseio que eu tinha enquanto estudante lá 20 anos atrás e que eu passei por alguns momentos como professor também. Então, a inovação em sala de aula ou procurar por métodos diferentes de aprendizagem é algo que para mim sempre fez muito sentido e sempre fez e sempre tem e eu vejo isso de uma forma muito linkada ao meu propósito, aos meus princípios e aos meus valores. E aí, continuando, gente, eu sempre falo, olha, se é conhecimento por conhecimento, por que eu digo isso? Porque o ensino, tradicionalmente, ele não está errado, tá? Mas o ensino, como nós acostumamos a ver, ele foi muito centrado na transmissão de conteúdos ou na transmissão de conhecimento. E hoje, com a digitalização, a gente tem um choque muito grande com isso, né? Eu sempre falo, olha, conhecimento por conhecimento, ele já está posto e está disponível aí na internet, que é um grande repositório de conteúdos, um grande repositório de informações. Então, eu sempre falo, gente, o problema não é o conhecimento é a solução, legal. Mas a aplicação desse conhecimento é para onde a gente precisa avançar um pouco mais. E, gente, eu sempre vi isso em todos os lugares, né? O aluno não consegue aprender matemática à distância, ou digital. Aí vem a Khan Academy em 2012, 2011, 2013 e fala, olha, é possível, eu ensino isso aqui no mundo todo. A Khan Academy no Brasil, ela funciona, tem lá na figura da Fundação Lehman, né, a sua principal, vamos dizer assim, difusora. Aí a gente tem, numa outra ponta, instituições norte-americanas que vêm com aquela grande plataforma de conhecimento deles, a Coursera, né? Olha, conhecimento por conhecimento, eu te dou aqui um conhecimento, eu te dou todos os meus cursos, ou grande parte dos cursos abertos, livres, e aí, se você quiser, claro, eu pelo certificado te cobro, mas o conhecimento, pelo conhecimento, ele está disponível aí. Então, a gente tende a ter cada vez mais conhecimento acumulado e cada vez mais conhecimento disponível na rede, disponível na internet. O que muda quando eu olho para isso do ponto de vista da aprendizagem? Muda a capacidade de aplicar o conhecimento. Essa capacidade de aplicar o conhecimento, ela pode ser, tá? Não estou dizendo que pode ser mais efetiva a partir de métodos ativos de aprendizagem, porque a gente tem métodos que eles são, digamos assim, né? Eu não gosto desse termo, mas vamos lá, mãos na massa mesmo.
em que o camarada ele tem que ir a campo, ele tem que investigar, ele tem que estudar, ele tem que propor soluções, aplicando conhecimento a uma série de contextos, muitas vezes vinculados a contextos reais, a contextos de vida do próprio estudante. E isso lá na Unemérica é um processo que a gente começa, o Marcelo, nosso amigo aqui, o professor Marcelo Toledo, é professor nosso lá, né, atua com a gente. É um processo que começou em 2013, então eu diria assim, foram 8 anos de transformação, 8 anos de muita experiência, 8 anos trabalhando para alcançar resultados ou buscar resultados cada vez mais efetivos. E é um caminho árduo, a gente só está começando, eu costumo falar isso. Não é simples, não vou dizer que foi fácil no começo, como também não vou dizer que é fácil hoje, de forma alguma, porque a gente sabe todas as dificuldades que a gente tem, não só do ponto de vista de educação, como do ponto de vista de lacunas de aprendizagem e outros tantos aspectos aí que a gente vê, tá? Mas, enfim, então o que eu costumo falar? Então era como isso a gente estava falando, olha, conhecimento por conhecimento, eu tenho ele aonde? Eu tenho ele na minha virtualidade. E muitas vezes a gente fala, olha, está espelhado aonde? Na famosa trilha de aprendizagem, é aquele percurso em que a gente disponibiliza conteúdo para o estudante ao longo das semanas de aprendizagem, ou seja, onde nós disponibilizamos conhecimento. E aí, por outro lado, nós temos na nossa presencialidade, ou seja, no ato de interação com o nosso estudante, uma possibilidade de desenvolver competências, aplicar conhecimento, criar efetivamente experiências de aprendizagem. Olha, um estudante que acompanhou a professora Ana lá nesses projetos dela de desenvolvimento de novos produtos, com certeza dificilmente ele esquece daquilo lá. Aquilo faz sentido para a vida dele, aquilo tem um contexto real, um contexto por trás envolvido, e aí tende a vincar na sua memória de uma forma muito mais efetiva. É por isso que a gente diz que uma aprendizagem efetiva, não é, ela muitas vezes era ligada a algo que faça sentido para o estudante. E algo que faz sentido para o estudante é algo vinculado ao seu contexto de vida. E aí passa a dar muito mais significado e ele dificilmente vai esquecer isso ao longo da sua vida mesmo, em 10, 15, 20 anos. Dificilmente isso vai se perder, não é? E essa aplicação fica de uma forma muito mais visível para o estudante. Então, gente, ao mesmo tempo, o que eu gosto de falar também? Que nós temos diversos métodos de ensino por competência. Eu não trouxe todos, tá? Mas posso citar alguns aqui para vocês. Um método de ensino por competências que a gente vê muito nas instituições de ensino é o chamado métodos de projetos globais. O método de projetos globais, ele foi traduzido, eu vou traduzir, vamos dizer assim, como refletido, ele geralmente gera um dossiê, ou ele gera uma monografia. Então, a gente traduz geralmente, e a gente pode traduzir geralmente, no nosso caso, para a nossa realidade do Brasil, como algo do tipo assim, TCC, dissertação, tese de doutorado. Então, eu sempre brinco, eu falo, gente, o seu primeiro TCC você nunca esquece, a sua dissertação você nunca esquece, a sua tese o camarada nunca esquece. Porque aquilo tem a ver com desenvolvimento de competências e tende a ser muito mais efetivo e vincar na memória do nosso estudante. Junto com esse método de ensino por competências, nós temos os estudos de caso, que é famosíssimo também, e nós temos o PBL, que é muito usado, né, na área da saúde, e hoje a gente caminha mais para ter a aprendizagem baseada em projetos, que é essa que eu gosto de trabalhar com vocês. Qual que é a diferença? O pessoal sempre me pergunta, né? Qual que é a diferença de PBL para projetos? PBL ele costuma ser simulado, ele costuma ter um cenário fictício, costuma ter problemas mais simulados e fictícios. E a aprendizagem baseada em projetos trabalha efetivamente com problemas e demandas reais. Para mim, a grande diferença é essa, e a gente caminha para uma educação ainda com aprendizagem baseada por desafios, que eu ainda não vi isso no Brasil, vi isso numa universidade do México,
e a Universidade de Monterrey são muito famosos por isso. Eu acho ainda, não vejo ainda nos próximos, sei lá, 3, 4 anos, uma aplicação simples, vamos dizer assim, da aprendizagem baseada em desafios, porque ela tem uma série de, de procedimentos, ou a operação dela a gente precisaria ter uma desregulação muito grande, eu espero que, porque ela exige muita flexibilidade do ponto de vista da operação, de matriz curricular e de outras coisas que hoje eu na prática ainda não consigo enxergar, mas a aprendizagem baseada por projetos ela é muito visível para a gente. E aí quando a gente tem uma aprendizagem baseada por projetos, a gente efetivamente enxerga uma aplicação do conhecimento que faça muito mais sentido, e aí sim a gente aplica ela para solução de problemas, para contextos reais, com uma interação muito grande com a comunidade. E quando eu falo interação muito grande com a comunidade, eu estou envolvendo, por exemplo, empresários, estou envolvendo profissionais da comunidade que podem atuar de forma colaborativa com a instituição de ensino, contribuindo com a sua experiência de vida, sua experiência profissional. Nós temos empresas, nós temos organizações do terceiro setor, nós temos outras instituições de ensino que podem contribuir, e vários outros casos, até instituições públicas, por exemplo, como a prefeitura municipal. A gente já teve casos bem bacana de desenvolver projetos muito juntos e que foi bem bacana e deu muito certo na nossa realidade, tá? E aí, gente, o que muda? Eu sempre falo, gente, quando eu mudo por uma aprendizagem que ela não visa só conteúdo, mas, ou seja, que ela visa também competências, ou seja, ela vai fazer aquela triangulação com procedimentos, com habilidades, vai fazer uma triangulação com atitudes, então isso vai mudar também a minha forma de ensinar e aprender. Basicamente muda bastante a nossa forma de ensinar e aprender. Não que ela seja inadequada, não que ela seja ruim, pelo contrário, ela é excelente, deu muito certo, os resultados estão aí e a gente vê isso, não é? E aí, para o professor, o que fica? Fica, primeiro aspecto, uma mudança muito grande no como ele ensina e no como ele aprende. Porque o jeito como ele faz isso muda. Eu já vou falar um pouco mais disso para a gente, já vou abordar um pouco mais disso. Para a instituição de ensino, muda também, porque a instituição de ensino ela cria um ecossistema de aprendizagem voltada para, principalmente, solução de problemas e demandas reais. E aí, gente, na instituição de ensino, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de captação de demandas reais. Então, nós temos edital que a gente solta para a comunidade, colocando vários problemas ou demandas, porque às vezes uma pessoa, uma organização, uma comunidade, ela entende como um problema, como uma demanda, tal coisa A, e aí na hora que os alunos começam a investigar, a realidade não é A, a realidade é B, não é? E envolvem também o que a gente chama de um relacionamento muito forte com a comunidade. Não é simples, é um processo, então ele demanda um tempo, demanda uma aprendizagem, você tem uma curva de aprendizagem e você também tem uma curva que eu chamo de aproximação desses dois atores, que também não acontece da noite para o dia, ela acontece ao longo de um período. A gente vem cada vez mais vencendo isso, a gente vem cada vez mais aproximando isso, tá? A instituição que eu estou falando, que é a instituição na qual eu trabalho, estou lá desde 2015, ajudando nesse projeto, vamos dizer assim, é a Unemérica em Foz do Iguaçu, tá? Antes que eu me esqueça. A Unemérica em Foz do Iguaçu, um centro universitário, o único centro universitário em Foz do Iguaçu, GC4, tá? E parte desse GC4 a gente conseguiu justamente trabalhando e procurando inovar, procurando chegar mais perto do nosso estudante. Acho que o professor Fausto travou. Ou é só para mim? Aprendizagem? Travou, né? Oi? Professor Fausto, desculpa, travou um pouco a sua fala.
Que bom. Tá bom. Tá travado ainda? Não, agora tá ótimo. Tá. Tem algo que eu acho de extrema importância quando a gente fala de educação, que é o seguinte aspecto. Quando o aluno ele está motivado, ele é capaz de realizar qualquer coisa, independente do ciclo, ou seja, independente do período em que ele está, e independente do, vamos dizer assim, das suas limitações. E muitas vezes, né, na educação a gente fala, não, olha, mas fulano está no segundo semestre, imagina que ele vai conseguir fazer isso. Olha, esse desafio eu acho que é um problema para um aluno de oitavo, de final de curso, décimo semestre. E eu já não acredito nisso. Eu acho que o aluno, quando ele está motivado, ele é capaz de realizar qualquer coisa. E eu mesmo falo por quê? Porque isso se aplica à nossa vida. Na nossa vida, quando a gente está motivado para fazer algo, a gente faz, independente do pepino, do problema que a gente tem pela frente. Grandes negócios surgiram assim, né? E isso tende, como disse um professor para mim lá no Rio Grande do Sul, quando eu dando uma aula de formação docente, ele falou assim para mim de um projeto que eles tinham, que envolve desenvolvimento de carros, tá? E ele falou assim para mim, olha, aquilo é cachaça para os meus alunos. Eles começam ali, eu tenho aluno de primeiro, terceiro, quinto, oitavo, e eles pegam um projeto para fazer, aquilo vira cachaça. É difícil tirar eles e falar, cara, ó, disciplina que é muito legal, vai para lá porque ninguém quer ir. E os caras viram à noite procurando resolver aqueles problemas. E eles vão para uma competição depois. Então, quando o negócio realmente faz sentido, quando aquele assunto, quando aquele tema, quando aquela problemática faz muito sentido para o estudante e mexe com a intimidade dele, desafia a intimidade dele, aquilo tende a fazer muito mais sentido. E aí, gente, independente de nível, de semestre, o que quer que seja. Eu falo isso porque teve um semestre, por exemplo, o Marcelo ainda não estava com a gente, eu cheguei e falei assim, Marcelo, falei, nós vamos ensinar administração financeira para alunos do segundo semestre. A galera falou, nossa, cara, é muito louco, como assim? Pô, isso aí vamos dizer assim, é a matéria que mais reprova a gente no curso de administração no Brasil, isso é fato, é o que mais reprova. Eu falei, não, tem jeito, isso aí tem que ser igual a cachaça, vamos lá. Motiva, joga o desafio, motiva e vai. E foi muito bom, deu muito certo. A gente gamificou, trabalhamos com gamificação, trouxemos empresas, dados de empresas da Bolsa, desafiamos, trabalhamos, enfim, vários aspectos, e a galera super motivada, e o resultado foi muito bacana depois. Por quê? Quando motivado, uma pessoa é capaz de aprender qualquer coisa, até coisas que não são da nossa área. Isso, para mim, é o mais interessante. Isso, gente, eu falo porque todo mundo aqui na vida já passou por isso, não é? Todo mundo já passou por isso. A professora Ana, por exemplo, não aprendeu a desenvolver novos produtos na graduação. Entendeu? Ela foi desafiada, correu atrás, viu que existia outra metodologia, stage gate, isso, aquilo, papapá, e aprendeu. Você fala, como que ela aprendeu se ela nunca teve formação disso? De onde vem isso? Vem da motivação, que é algo que só é intrínseco, né, de cada pessoa, e aí ela conseguiu efetivamente fazer isso. Então eu sempre faço a provocação porque quando a gente trabalha por projetos, quando a gente trabalha por desafio, o desafio maior do docente é tornar isso desafiador e motivador. Porque uma vez que ele fez isso, faz isso, a aprendizagem vai, e aí vem todos os alunos a rodo, né? Que a galera fala, a metodologia ativa ela é muito boa para engajar. Sim, mas você tem que saber como engajar e tem que ter o porquê. E o porquê para mim é o desenvolvimento de competências. Isso para mim é fundamental. Eu tenho que partir de competências, não vira só uma sala, um ateliê de aprendizagem, que é um termo que eu gosto muito, vira um monte de coisa no final, sobre o que você aprendeu. Eu não sei o que eu aprendi. Tem que ter reflexão, tem que ter pensamento crítico, tem que ter pensamento sistêmico, tem que ter uma série de provocações junto disso, tá? E aí, como eu vim a pensar como que pode mudar o perfil do docente. Porque se eu não centro mais apenas no conteúdo, eu passo a ser mais um gestor da aprendizagem. Mas por que o gestor da aprendizagem? Porque efetivamente
estudante. Ora, uma vez que a tecnologia ela está posta aí, Eu acho que travou também. Travou para todo mundo? o trabalho docente, que é o quê? Corrigir prova, lançar diário, papapá, papapá, não quer dizer que a gente vai liberar isso, mas a gente adquire novos papéis. E um deles é a possibilidade de efetivamente gerenciar a aprendizagem dos nossos estudantes. Há um ponto em que essa nossa interação, já que ela é por projetos, ela tende a ser muito mais horizontal, a gente passa a conhecer muito mais a vida dos nossos alunos e efetivamente interagir com eles de um ponto de vista atitudinal. Olha, tal postura não foi boa, tal coisa não é legal, faz assim, faz assado. Há um ponto em que, de fato, a gente personaliza a aprendizagem do nosso estudante sem querer, querendo, né? Como diria o Chaves, mas a gente consegue fazer isso um pouco mais. E aí a gente atua mais como mediador, a gente atua muito mais como facilitador e efetivamente como preceptor, naquela figura do preceptor que nós tínhamos lá na educação muito tempo atrás, né? Eu sempre gosto de falar 80 anos, 100 anos atrás, porque não é novidade, a gente só está, vamos dizer assim, renovando algo que já existia. E isso muda por completo a forma como a gente enxerga e faz as coisas. E tem um outro papel que eu não coloquei aqui, que é trabalhar como realmente um designer de experiências, mas é um designer de experiências de aprendizagem, porque efetivamente eu vou levar o meu aluno a campo, eu vou trazer ele para a sala juntamente, talvez com a empresa também, e aí a gente vai criar experiências que vinquem conhecimento, que vinculem a habilidades e vinculem a atitudes de uma forma muito mais significativa, de uma forma muito mais efetiva. Porque a aprendizagem baseada em projetos, né, como eu vinha falando, nada mais é do que a gente trabalhar com projetos que sejam efetivamente autênticos, efetivamente realistas, que vão basear em uma questão uma questão, tarefa ou problema motivador e preferencialmente bem envolvente da comunidade. Tem uma característica que eu gosto muito dessa aprendizagem, que ela fala assim: aprendizagem baseada em projetos, você tem que dar voz ativa aos seus alunos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu trabalho com projetos, em uma disciplina em que é um semestre todo um projeto, por exemplo, o meu estudante, ele que escolhe a temática do projeto que ele quer trabalhar. Não sou eu, professor, que fala, olha, você vai trabalhar com temática A, você com a temática B. Não, ele escolhe. Porque uma vez que ele tem autonomia para escolher, eu coloco ele no centro da aprendizagem e ele se sente muito mais motivado. Foi de livre escolha, não é algo impositivo, não é algo obrigatório. O caminho, não é, que vai passar pela base científica, uma série de coisas, torna a ser muito mais, vamos dizer assim, fácil, não é, para o estudante quando ele tem uma participação mais ativa nesse processo. E a gente usa isso para quê? Justamente para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto de um trabalho colaborativo, já que ele vai trabalhar em equipe, não é? Para a resolução de problemas reais. E aí, nesse meio, ele vai ter que aprender a ser cordial, respeitar os colegas, aprender a trabalhar comunicação oral, trabalhar comunicação escrita, trabalhar aspectos de liderança e outra série de componentes comportamentais que a gente sabe que são tão relevantes, não é? E para a nossa sociedade, principalmente o que vem pela frente, porque muitas vezes eu gosto de falar isso, né? Hoje nós formamos profissionais que talvez eles não sejam, vamos dizer assim, não vão atuar, que talvez eles vão atuar em profissões que hoje não existem. E aí a gente tem várias pesquisas também que vão nessa direção e a gente pode falar ainda bastante disso, mas em outra oportunidade. E aí, gente, os projetos de aprendizagem baseada em projetos, eu sempre gosto de falar, eles podem ser focados em uma disciplina, você pode projetizar, gosto de falar assim, uma disciplina, um campo de saber, mas eles tendem a ser interdisciplinares, porque é uma metodologia que ela, quando você se depara com determinado problema, você vai ver, puxa, eu preciso de conhecimentos de química, eu preciso de conhecimentos de física, eu preciso de conhecimentos sei lá, de sociologia para conseguir olhar para esse problema, investigá-lo,
e efetivamente apontar uma solução. Então, o que eu vejo? Quando a gente desenha um currículo por projetos, por exemplo, não é que determinado conteúdo ele vai deixar de pertencer à matriz curricular. Não, ele vai estar mais disperso e fragmentado ao longo, vamos dizer assim, da jornada acadêmica, ao longo daquela matriz curricular. Então, ele não some, pelo contrário, mas ele vai fazer muito mais sentido e ele vai ser mais utilizado naquele momento preciso. E aí é possível, né, por exemplo, redesenhar até algumas disciplinas. Vou dar um exemplo da área da saúde que eu gostei muito. Tradicionalmente, na área da saúde, eu sou de formação administrador, tá, gente? Eu vou dar vários exemplos, só pensar, não, esse cara é médico, esse cara é enfermeiro. Não, eu sou administrador, tenho mestrado em ciências sociais e tenho doutorado em sociedade, cultura e fronteira, que é um programa interdisciplinar da UniOeste, aqui em Foz do Iguaçu, que tem um olhar muito voltado para a realidade de regiões de fronteira, que eu acho muito bacana mesmo. Mas, enfim, na área da saúde, tradicionalmente, o que a gente tem? Por exemplo, anatomia, fisiologia e patologia. E essas três coisas são estudadas super separadas. Então, olha, tem uma disciplina, eu quero estudar toda a anatomia do corpo humano. Aí outra, toda a fisiologia. Aí outra, toda só a patologia. Mas por que você não pode juntar esses três pedaços? Ah, por exemplo, se eu estou estudando o problema do fígado, não é? Vamos supor um projeto que envolva que busque soluções para, sei lá, cirrose ou outra coisa, da galera lá da farmácia, a gente pode pensar não em anatomia, fisiologia ou patologia, mas em um componente chamado morfofisiopatologia. Então, olha, a partir disso eu posso ter um componente curricular que ao invés de focar em uma área, não, quando eu estudar a anatomia do fígado, eu estudo a fisiologia e eu estudo a patologia. Tudo ao mesmo tempo, entende? Então a gente deixa de desfragmentar e, pelo contrário, a gente tem um olhar mais convergente, mais sistêmico quando a gente trabalha com projetos. E aí, gente, os problemas reais, eles podem ser resolvidos. Eu sempre gosto de falar assim, olha, em 2, 3 dias de atividade, em um mês, em um semestre, em um ano. O que determina o tempo de um projeto? É justamente a complexidade do problema e a forma como a gente, como orientador, como preceptor, como mediador, a gente consegue auxiliar o nosso estudante a delimitar o problema que ele precisa resolver. Então, quanto mais cabeludo o problema, mais tempo ele vai levar para resolver. Quanto menos cabeludo, vamos dizer assim, né, mais rápido a gente consegue resolver, e aí isso vai depender muitas vezes do contexto e da forma como a gente trabalha. A gente teve a sorte no passado, a Itaipu aqui em Foz do Iguaçu, ela patrocinou uma série de bolsas de estudo. De estudo não, bolsas de iniciação científica, coisas do tipo, através de um programa chamado Acelera Foz. Então nós tivemos muitos estudantes envolvidos em programas que deveriam resolver problemas de empresas em um período de 9 meses. Então acontece, na hora que entrou a investigação do problema e o mapeamento da demanda, esse meu aluno ele mapeou certinho a demanda para quê? Ele fala, puxa, isso aqui eu tenho que entregar em 9 meses. Eu não posso passar de 9 meses e também eu não posso fazer em 3, 4 meses. Os resultados que a gente viu em algumas áreas foram bem bacanas e bem legal de ver. No curso de administração eu tive um caso super legal, que era de uma empresa, olha a curiosidade, de uma empresa que trabalha com, chama de outsourcing, impressão, tá? Ela aluga impressora, scanner, esse tipo de coisa. Aí você pergunta, cara, com a digitalização esse cara vai virar uma Kodak, tipo assim, vai sumir. E a grande preocupação deles era justamente eles virarem uma Kodak. Então essa empresa foi lá para o Acelera Foz e falou, olha, eu preciso de um grupo de estudantes, vamos ver o que eles conseguem fazer. A empresa, no programa, pagava R$80 e a Itaipu pagava 720. Então o estudante ainda estava recebendo 800 conto, né? Enfim, é grata surpresa, eles fizeram a apresentação tem uns 15 ou 20 dias. Eu orientei, o Marcelo acompanhou, tem esse grupo. E quando as meninas apresentaram, eram 3 meninas. O grupo de empresários eram 3 empresários. Eles falaram, gente, o que vocês estão apresentando para mim bate direitinho com o negócio que eu estou terminando de formatar aqui. Porque ele continuou, e as meninas que elas fizeram uma pesquisa de mercado para falar, olha,
o ideal é você trabalhar com esse produto assim, assim, assado de digitalização. E à medida que você entrar nesse mercado, você vai saindo do mercado de impressão, que é nada mais do que o que guarda de arquivo, gerenciamento de arquivo digital, integração, é trabalhar para integrar uma empresa através de consultoria do ponto de vista digital, todas as áreas da empresa, ou seja, elas conseguiram, através de uma pesquisa, eu não vou lembrar os dados estatísticos aqui, mostrar para a empresa de que aquele era o caminho. Que eles queriam é, como problema, me indique um caminho para minha empresa, porque eu não sei o que fazer com ela, para onde ela vai. E eles falaram, gente, nós ficamos muito surpresos. Assinamos um contrato hoje, no escuro, porque vocês ficaram de apresentar o resultado para a gente não tinha, e quando vocês apresentaram o resultado é certinho o que a gente vai fazer aqui. Então é legal porque a gente vê a confirmação. E o empresário, porque é um pequeno empresário, né, muitas vezes ele não tem condição de bancar uma pesquisa, porque custa dinheiro, a gente sabe. Fazer pesquisa não é barato, gente. E quando ele vê isso, ele fala assim, nossa, tipo, me deu muito alento, me deu muito conforto. Ufa, que alívio! O que eu vou fazer vai reduzir o meu risco. E isso é um conforto muito grande para mim. E é um resultado muito bacana da gente ver, tá? E aí nós temos outros casos que depois eu vou contar para vocês. Então hoje, o que a gente tem? Nós temos uma matriz que ela não é disciplinar, ela é uma matriz que a gente chama de matriz por projetos. Então, olha, um curso de 4 anos, ele não tem, por exemplo, 32 disciplinas ou 40 disciplinas. Ele tem 32 projetos ou 40 projetos que podem todos ser demandados pela comunidade ou alguns serem simulados e outros demandados pela comunidade, tá? Nós temos a figura de um projeto integrador de extensão, que eu já vou aprofundar aqui um pouco mais para vocês, que é este que leva um semestre inteiro e pode continuar em outro semestre, que a gente tem 3 figuras bacanas a gente ver. O mentor, que é aquele, vamos dizer assim, profissional do mercado, mas ele pode ter ou não formação acadêmica, mas ele tem um conhecimento muito grande com aquilo. Então, por exemplo, às vezes a gente pode estar fazendo um projeto que vai mexer com pescado. Então, às vezes, o pescador, efetivamente, que conhece aquela realidade, ele entrar, não para ele dar o conhecimento acadêmico, mas para ele trazer a experiência de vida para ajudar o estudante, é aqui que ele vai entrar nesse momento, tá? E aí a gente consegue ter uma integração muito grande com a comunidade e a gente vê isso também como uma oportunidade muito forte da chamada curricularização da extensão, que é uma legislação acadêmica, ela está entrando em vigor hoje com muita presença e as instituições de ensino vão ter que se adaptar. E aí, gente, casos aí derivados disso, nós temos vários, tá? Então, por exemplo, nós temos na nutrição um caso de alunas, as alunas de nutrição, elas gostam de trabalhar muito com o desenvolvimento de novos produtos. Eu fiquei sincrônico quando a professora Ana trouxe isso. É claro que dentro das limitações dos recursos delas, mas olha, tem algumas coisas que deram muito certo e eles estão criando empresa. Então hoje tem uma empresa de produtos celíacos sendo criada, que foi bem bacana. Elas desenvolveram um brownie de feijão, dizem que é uma delícia, e já estão vendo um jeito de, vamos dizer assim, industrializar esse brownie de feijão. Nós temos casos, acho que não foi na agronomia, foi na engenharia ambiental, que desenvolveram um maquinário lá para aquicultura, bem bacana, de fazer horta suspensa, uma série de coisas, o peixinho lá também comendo da horta. Nós temos a galera da engenharia de software que trabalha com aplicativos, e nós temos um projeto que ficou muito famoso aqui, que foi desenvolvido 2, 3 anos atrás, e nós temos um rio aqui em Foz do Iguaçu, que ele corta a cidade toda. E esse rio ele está numa condição degradante, chamado Rio Boici. E na época entraram 8 cursos, administração, serviço social, enfermagem, arquitetura, engenharia, para fazer um projeto que a prefeitura havia pedido de um parque linear que cortasse todo esse rio e revitalizasse ele. O projeto foi feito, foi entregue para a prefeitura e virou um livro. Foi bem bacana da gente ver e ele está aí. Então, ainda não foi implementado, porque a prefeitura depende de recursos, mas a prefeitura demandou e o projeto foi entregue, foi muito bacana da gente ver, tá? E aí, quando eu falo da curricularização, eu sempre gosto de falar isso. Quando a gente consegue articular uma metodologia de aprendizagem
em que ela consiga trazer comunidade para dentro da sala de aula, a gente vê essa articulação ensino, pesquisa e extensão de uma forma muito mais factível, de uma forma muito mais interrelacionada, tá? Então, o que que a gente tem, por exemplo? Isso está lá no nosso PDI, tá? Então, o que que a gente tem? No projeto integrador, por exemplo, todo estudante nosso ele é obrigado a fazer um artigo científico ou um short paper, um resumo, tá? Expandido, que vai virar às vezes um relato técnico, e ele pode ter o cara vai ter que usar investigação, vai ter que usar pesquisa, tem que usar metodologia, tem que usar método científico, sim, por mais que seja de iniciação científica, e isso também vai para aquilo que a gente chama de mostra, que é um festival de inovação universitária, em que o aluno ele vai compartilhar com a comunidade aquele projeto que ele fez. Isso sempre acontece no final do semestre. Mas para ele fazer isso, você tem um outro back-office, né? Você tem atividade de sala, que é a parte do ensino, você tem que fazer exercícios, ele tem que estudar em casa, ele tem desafios, ele tem estágio. Então, é um espaço, vamos dizer assim, por isso que eu falo que é um ecossistema. Quando você trabalha com uma metodologia dessa, você efetivamente consegue integrar esse tripé ensino, pesquisa e extensão de uma forma muito mais fácil. E é por isso que a gente tem também, de um jeito proposital, a figura do chamado projeto integrador de extensão, porque vocês poderiam perguntar, tá, se você tem toda uma matriz de projeto, por que você tem um projeto integrador de extensão? Porque ali, obrigatoriamente, ele faz extensão também. Entende? E aqueles 10% que o currículo te obriga, que a legislação fala, olha, tem que cumprir, etc., ela é materializada ali dentro do projeto integrador de extensão, que obrigatoriamente todos devem ser em cima de demandas reais. Então, o projeto integrador de extensão, para a gente, tem algumas particularidades. Leva um semestre inteiro e tem que ser em cima, de fato, de uma demanda real, de uma demanda da comunidade, porque isso aí sim aí faz mais sentido, dá mais contexto e efetivamente a gente contribui de um ponto de vista comunitário e social para a nossa região de uma forma geral, tá? Aqui, gente, eu só trouxe uma trilha de aprendizagem, mas é um jeito didático da gente ver para a trilha de aprendizagem. Então, o que eu gosto de falar sempre, que ela sempre parte de uma demanda e de um problema, isso é o fato, só que a gente tem que entender a demanda e o problema. Então, a partir da demanda e do problema, a gente volta e vai identificar direitinho lá na realidade. Então, o aluno, ao mesmo tempo que ele começa a ter contato e a teorizar, quase que ao mesmo tempo, que ele tem que entender do ponto de vista científico daquilo, ele vai a campo, ele vai entendendo, ele vai conhecendo a realidade, ele fala, não é por aqui, não é por ali, e ele tem que ir o quê? Estudando. Então, esse U aqui são aquilo, ele tem que efetivamente estudar. Se ele não estudar, se ele não teorizar, se ele não for para a investigação, ele não chega à solução do problema, acompanhado todo o processo por uma avaliação formativa, não só uma avaliação somativa, né, aquela que você simplesmente dá a nota no final, pronto, acabou. Ao longo, a gente trabalha geralmente com 20 semanas, o nosso semestre letivo ele é um pouco mais estendido também por conta disso. Então, isso dá para a gente, vamos dizer assim, uma satisfação muito grande, né, da gente ver o desenvolvimento dos nossos estudantes, ver o desenvolvimento na solução de problemas, que às vezes resolvem, às vezes não resolvem, também não vou mentir, que às vezes eles não resolvem, mas a maioria das vezes a gente costuma ser bem efetivo, atendendo, sei lá, em média, eu acho que a gente faz cerca de 250 a 300 projetos por ano dentro da Unemérica. Aqui é esse aqui já é um projeto que ele foi todo desenhado, vamos dizer assim, porque chegou uma empresa e falou, olha, eu tenho um grande problema, uma pequena empresa, que eu não consigo resolver formatar efetivamente o meu preço de venda, e aí eu não consigo saber quanto que eu ganho, quanto que eu perco, e aí vem esse projeto e aqui ele já está bem mais, vamos dizer assim, desenhado para atender esse projeto, esse escopo efetivamente, que era a formação do projeto de venda, tá? Do preço de venda. E aí, tem uma outra coisa que eu gosto sempre de falar, quando a gente pensa em matriz de projeto, a gente inverte completamente a nossa lógica, porque a gente parte de um problema
que é o projeto, a gente parte de um produto, a gente tem que desenhar todo o escopo de um projeto, as etapas, pensar nelas antes, pensar naquelas atividades de aprendizagem que podem contribuir para efetivamente chegar àquele resultado que ele precisa. Eu dei o exemplo lá da Acelera Foz. E aí, por último, a gente vai pensar no conteúdo que o nosso estudante precisa aprender para ele conseguir fazer essa entrega que é esperada, que a gente espera que... E aí a gente vê a interdisciplinaridade atuando com muita intensidade, a personalização também do ensino atuando também muito forte, porque cada grupo, cada problema, cada demanda, né, vai ter N particularidades e tem N singularidades que a gente pode atender o aluno de uma forma mais efetiva e vai fazer muito mais sentido para a vida dele. Então é isso, gente, que eu tinha para vocês. Aqui ficam os meus contatos, tá? Em 2018 lancei o livro Sala de Aula Inovadora, junto com a professora Tuine Daros, que era uma colega minha lá da Unemérica, não está mais lá, hoje ela está em outra instituição de ensino, na Unicesumar. É um livro em que a gente traz 43, além de falar, né, de metodologias ativas, de trazer algumas pesquisas referente a isso, a gente traz 43 estratégias de aprendizagem ativa, muitas delas sem uso de tecnologia, mas eu diria que a maioria dá para se pensar com tecnologia. É um livro que já vendeu mais de 20 mil cópias, vamos dizer assim, publicado pela editora Penso, que é uma das maiores editoras de educação no Brasil, que faz parte é um selo do Grupo A, que a gente fala, né, que tem outras editoras, outros selos, que é o Bookman e o Artmed. E aí esse ano nós lançamos a Sala de Aula Digital, já pensando em 42 estratégias ativas de aprendizagem com uso de recursos digitais, e aí a gente também discute bastante, traz pesquisas sobre essa digitalização da sala de aula, mas para a gente o contexto da sala de aula digital não é que a sala de aula ela vai ser esse digital, entende? Mas é que a sala de aula é o espaço onde você aprende, e esse espaço onde você aprende, ele pode ser físico ou ele pode ser virtual. Mas se a gente pensar na cultura de massa do digital, como diria o Levi, não é? Ele tem muito mais relação com o mindset e a forma como você trata isso, independente se você está numa sala de aula que ela é física ou se você está numa sala de aula que ela é digital, ela é virtual. Mas o nosso mindset, quando se fala de sala de aula digital, é pensar em algo como pensam hoje os nossos estudantes. A gente tem que entender as dores, as necessidades deles e pensar com uma cabeça mais digital, não é? Com mindset digital, para que a gente consiga, vamos dizer assim, proporcionar uma experiência de aprendizagem que seja muito mais efetiva. Tá bem? Então agradeço aí, não sei se você está por aí, Marcelo, se você já voltou. Não, estou aqui, Eu fico aqui com o meu slide e eu não enxergo. Que legal, olha só. Agradeço o Fausto, professora Ana, eu fico todo orgulhoso, porque eu faço parte desses dois grandes ecossistemas, né? Tanto dos trabalhos desenvolvidos pelo laboratório liderado pela professora Ana, realmente gerando impacto, né? E também dentro dessa metodologia revolucionária, encabeçada também pelo professor Fausto na Unemérica, que coordena o curso de administração, onde eu estou lá. Enfim, eu dizer que realmente muito obrigado, todo mundo falando bastante aqui. Eu quero abrir aqui, pessoal, para as perguntas. Tem bastante perguntas aqui no nosso chat. Só lembrando aqui também, que em termos práticos da nossa chamada, lembrem de fazer a chamada lá aqui do lado, né? Bom, enfim, deixo aberto. Aproveito para dar o início. Professor Fausto, o Ronaldo falou aqui, ó, tenho esse livro, agrega muito, parabéns. Então, pessoal aqui dentro do nosso grupo já lendo do seu trabalho. A professora Ana fez uma pergunta aqui, professor Fausto, diz assim: Fausto, como você distribui a carga horária em aprendizagem por projetos? É isso aí, travou, é sexta-feira. Professora Ana, como que a gente faz? Está na nossa matriz, do ponto de vista curricular, cada projeto nosso ele tem uma carga horária de 80 horas, tá? É claro que, efetivamente, o que eu vejo? O aluno ele usa muito mais do que 80 horas. Mas é que a gente sabe a regulação, então a gente tem que atender
Eu falo, a gente tem vários clientes para atender. Um deles é o MEC, o outro chama o Senad e o outro chama o aluno mesmo, né? Então a gente não tem para onde correr. Então, por regulação, a gente tem isso. É que nem eu gosto de falar, olha, numa tese de doutorado, vai lá, tem lá os seminários, orientação, sei lá, 200 horas, não é? Meu, o cara gasta 1.000 horas ali fácil, entende? Mas para registro é 80 horas. Pessoal, alguém mais? Se não tiver, eu tenho duas 80 horas distribuídas em quantos dias ou meses, professor Fausto? A gente divide basicamente essas 80 horas, eu diria assim, eu vou te falar em mais ou menos 16 encontros, tá? Eu falo encontro porque esse encontro ele pode acontecer em um mês inteiro, e aí vamos supor, se num mês você tem 22 dias de aula, ou você pode diluir ele em um semestre todo, e ter 22 encontros, sendo um semanal por semana, entende? Então, nós temos projetos que rodam um mês inteiro, e aí ele é super intensivão, e nós temos projetos que vão rodar os 6 meses, ou 4 meses e meio, 5, mas vão ser sempre assim, 20, 22 encontros na média. Bom, eu tenho duas perguntas aqui. Na verdade, é uma reflexão, né? Como realmente a gente gera impacto a partir do momento que a gente se aproxima da comunidade, né? Tanto na questão dos projetos desenvolvidos pela professora Ana, tanto também com os projetos da universidade, dentro desse modelo da Uniamérica, de poder levantar as demandas e realmente levar o aluno em desenvolvimento para dentro dessas necessidades reais, e realmente gera impacto para toda a comunidade, e fomentando o que a gente chama do nosso ecossistema de inovação. Bom, a minha pergunta, e vai tanto para o professor Fausto como para a professora Ana, antes da gente entrar na nossa sala do cafezinho, que aí vocês vão poder conversar mais, e para respeitar o nosso horário, muitas vezes essa aproximação com a comunidade se torna um grande desafio. Então, a minha pergunta é, dentro da perspectiva da professora Ana, dentro da perspectiva do professor Fausto, o que vocês veem como estratégias porque dentro do nosso grupo a gente tem pessoas com projetos comunitários, empresas, professores também, como quebrar essa primeira barreira para eu poder realmente identificar e trabalhar em parceria com a comunidade? Essa é a minha pergunta. Olha, Marcelo, eu diria que a gente tem que trabalhar com muita sensibilização, com muita conscientização, sabe, de ambos os lados. E que, assim, na verdade que a gente é uma coisa só, a gente faz parte de um todo maior, que alguns chamam de sociedade, não é? E que há uma interdependência, isso já é falado também, não é? O Durkheim já falava disso na sociologia, e aí um depende do outro. Cada profissão, cada ser humano, cada ator, um depende do outro. Marcelo e o pessoal, eu tenho tido uma certa sorte de conseguir despertar a curiosidade. Então, por exemplo, quando eu falo de surimi, o pessoal fica assim, mas o que é isso que eu nunca ouvi falar? Né? Aí quando você faz uma referência com alguma coisa aqui, cani, por exemplo, aí, tá legal, ou a própria nori, né? Então a questão agora também com a alga, o que eu estou, até peço ajuda para o Marcelo, para o outro professor que é de antropologia, porque a gente não tem a cultura no Brasil tanto de cultivo de uma alga no mar, né? Quanto do consumo de alga. Então, como que a gente vai desenvolver um produto para que as pessoas tenham desejo de consumir? Mas quando eu falo de desejo, é porque eu entendo que essa alga ela é benéfica para a nossa alimentação. Então, enquanto que a gente está numa situação de crise hídrica, né, em que o que é cultivado no Brasil, especialmente soja e milho, que é utilizado para ração animal, e aí a gente tem um consumo de água absurdo, e a gente, por um outro lado, tem 8.000 quilômetros de litoral, em que você não precisa usar pesticida, não precisa usar fertilizante, você não precisa usar água, porque o produto está na água, você tritura e aproveita para alimentação. Então, eu acho que é um produto sustentável, né, para esse mundo que a gente está esperando por aí, com aquecimento global, com diminuição de água e com menor consumo de energia.
Então, eu acho que quando a gente está trabalhando com um produto que junta uma série de fatores em que nós, espécie humana, conscientemente fala, poxa, realmente eu posso provar uma alga, eu posso provar um produto assim e trocar um pouco a alimentação, se você considera vários fatores, no caso aqui, dentro desse conceito de sustentabilidade ambiental, social e econômico, que aí você tem novas cadeias de negócio. Então, eu acho que quando a gente trabalha com uma inovação, mas com coerência e com verdade, né? Porque a gente tem uma série de produtos ou de empresas ou de pessoas que falam, não, nós somos sustentáveis. Não é sustentável nada. Então, quer dizer, vamos ser verdadeiro, porque a gente está na hora de agir com responsabilidade. Não adianta você dizer que o plástico, você pode usar plástico, a gente sabe que o plástico está todo aí no mundo, né? Então, que nem, por exemplo, a nossa preocupação do cosmético da Algi, ele é monomaterial, ou seja, a tampa e o corpo é do mesmo material, que no caso é de alumínio. A gente fala, nossa, alumínio super tem um consumo energético, mas ele é 98% aproveitado, reaproveitado, quer seja em casa para você pôr outros potinhos, quer seja, todas essas latinhas de cerveja, é tudo reaproveitado. Aí você tem um consumo energético, tem, mas aí a gente tem outras fontes de energia que estão nascendo. Então, a gente consegue aproveitar esse mineral e não vai poluir. Que nem a gente estava procurando o seguinte, qual é a embalagem que a gente pode ter para cosmético que não seja plástico, porque a minha alga está no mar e eu não quero ter junto da alga muito plástico. Então, quando você começa a questionar verdadeiramente quais são as demandas, ou do público, ou nossa mesmo, gente, eu não quero plástico, o que a gente pode fazer? Aí, o que eu estou fazendo? Um outro estudo também, estou lá com um aluno, que a gente está desenvolvendo filmes biodegradáveis a partir da própria alga. Então, por exemplo, se eu conseguir embalar um shampoo com base de alga no própria embalagem de alga, nossa, eu estou super feliz. Então, assim, aí são as trocas, né? Então, eu acho que eu tenho tido uma certa sorte no sentido de fazer produtos em que eles ficam curiosos, existe uma curiosidade, existe um estímulo, existe um consciente que é o seguinte, gente, realmente do jeito que está não dá para fazer. Então, como que a gente vai fazer para ser melhor para o nosso mundinho aqui, né, que a gente não vai sair daqui, é isso daqui que a gente tem. Então, tanto o que eu tenho visto, os pescadores demandam por aprender beneficiamento. Então, quando a gente fala de uma toxina, a gente fala de uma temperatura, a gente fala um padrão específico, eles, nossa, professora, que bom. Ou seja, ter a curiosidade. E outra é ser verdadeiro. Não adianta você dizer que pode ser, não é, não. Né? Então, eu acho que a gente indo nessa linha aí de conscientização social, ambiental, econômica, reconhecer que as pessoas têm demandas e que o que eu falo ali da antropologia a gente não tem a cultura de algas enquanto os asiáticos têm. Então, como que você vai convencer? Mas você vai convencer só porque... Que nem, por exemplo, os meninos lá da Brigada Mirim. Eles foram obrigados a beber uma bebida que era horrorosa. Era horrorosa. Falei, gente, não é assim. Vamos fazer um negócio gostoso? Vamos fazer uma análise sensorial aqui para a gente ver qual que a gente prefere? E aí fazer essa construção conjunta, coletiva, com consciência. Para quem tem trabalhado por aí, acho que tem dado certo. Perfeita colocação. Obrigado, professora Ana. Obrigado, professor Fausto. Pessoal, a gente teria a nossa sala do cafezinho agora, mas aí eu estou com vocês. Como a gente deu o nosso horário, eu posso pedir aqui, Ana Clara já deixou preparado aqui para espalhar a sala. Deixo a critério de vocês, mas eu já aproveito para me despedir. Mais uma vez, agradecer. Vamos fazer os splits da sala. Fique à vontade, quiser ficar, não quiser ficar, tiver a oportunidade de conversar um pouquinho com os professores, um pouquinho mais. Mas o meu muito obrigado. A gente se encontra na sexta-feira que vem, esse mesmo horário. E, professora Ana, professor Fausto, muito, muito obrigado. Ana Clara, se você puder fazer os splits, eu te agradeço muito.
Abri aí, pessoal.